Vencido o período de crédito para a arrumação da casa, a que tem direito todo governante que inicia o mandato, eu creio, caros colegas, que é hora de apenas começarmos, a nos debruçar sobre os saldos e o desempenho do governo da presidente Dilma Rousseff. Senhora Presidente, olhando dessa perspectiva, o que aconteceu e especialmente o que não aconteceu em 2011, a meu ver, tudo parece fora de lugar. O principal, a população vendeu-se à ilusão de nova versão do espetáculo do crescimento, um sem número de obras faraônicas e a continuidade das benemerências tradicionais do Estado Nacional. Vendeu-se, acima de tudo, a imagem de uma gestora implacável e impositiva, que por si só seria capaz de tomar heroicamente as rédeas do país e transformar em realidade os tantos sonhos prometidos em vão. É a mesma presidente que recentemente nas páginas da revista Veja, navega impassível e equidistante, em meio às trovoadas e à verdadeira tempestade que se forma à sua volta e, aos poucos, engolfa e paralisa o seu governo. Para onde quer que se olhe, o cenário é desolador. Se não vejamos, na economia e no crescimento. Na economia, alcançamos o impensável. Deixamos de liderar o processo de crescimento da América Latina e, na contramão dos nossos vizinhos, puxamos, senador Aloysio, o desempenho de todo o continente para baixo. Não há outra definição. Nossa posição é irreconhecível, à frente apenas de Guatemala e El Salvador. Na América do Sul, acreditem, fomos o país que menos cresceu. Só agora, ignorando tantas e reiteradas advertências, o governismo esboça as primeiras e tímidas ainda reações ao gravíssimo processo de desindustrialização em curso no país. Veja o que está acontecendo com a indústria de transformação, que já chegou, sabe, o senador Zezé Perrella, o ex-senador e governador Eduardo Azeredo, que já chegou a responder por 26% do PIB. Caiu para 16% em 2010 e para 14,6% em 2011. Essa, sim, é uma das mais perversas, para não dizer maldita herança, que esse governo do PT deixará para o futuro. Não é mais hora de se discutir se há ou não desindustrialização no país. É fato, voltamos à era pré-JK, aos longínquos anos 50, e isso não pode mais ser mascarado. A perda de competitividade da nossa indústria, como se sabe, é doença antiga, mas que se agrava em escala inédita por um conjunto de fatores entrelaçados na atual conjuntura. A valorização do câmbio, o peso dos juros nos financiamentos internos, o alto custo dos insumos, a elevadíssima carga tributária nacional e a absoluta ausência de infraestrutura adequada. Ainda não se sabe ao certo a motivação de mais uma recente reunião convocada pela presidente com os líderes empresariais nacionais para tratar do tema. Se todos conhecem o problema, já encaminharam inúmeras sugestões e não há nada de novo no fronte. Só um motivo a justificaria, a mesma pirotecnia de sempre com que se pretende ocupar o vazio propositivo e disfarçar a leniência do atual governo. No campo político, uma inédita versão sobre governo de coalizão, senador Jarbas Vasconcelos, tisnou as já frágeis relações políticas e institucionais entre o Legislativo e o Executivo, às expensas da cessão de áreas inteiras da administração federal aos partidos. Os escândalos se sobrepuseram em recordes de ministros caídos sob grave suspeição, enquanto avançou, à luz do dia e sem quaisquer constrangimentos, o gravíssimo aparelhamento partidário da máquina governamental. A mão pesada do poder da presidência baixou sobre cada um dos suspeitos, como se não fosse a mesma mão que antes os nomeara e os conduzira para o governo. Aí descobrimos, senhoras e senhores senadores, o inacreditável. Haviam diversos ministros de Lula e uns poucos de Dilma. Muito cômodo. E foi assim que floresceu em seguida pelos cantos de página a estranheza de que a presidente, na verdade, estaria refém do seu próprio governo. É como se não tivesse sido a autoridade central dos 8 anos da administração anterior. É como se ela não houvesse, de próprio punho e com a sua consciência, colocado de pé o atual governo com as suas incoerências e incongruências irremediáveis. De crise em crise e de queda em queda de autoridades, uma parte importante do mandato presidencial simplesmente esvaiu-se.
Perdeu-se, senhoras e senhores senadores, o momento mais propício de popularidade em alta e de expectativas intactas para aprovar as medidas necessárias de ajuste e encaminhar reformas que exigiriam alto capital político. A esmagadora maioria congressual montada ao custo que todos conhecemos, a que serviu, senhoras e senhores, nesses últimos 15 meses? Eu respondo: serviu para aprovar um sem número de medidas provisórias que aqui chegam a cada dia, sem o mínimo respeito ao preceito constitucional da relevância e urgência que deveria orientá-las. Aliás, a falta de respeito ao Congresso, que contou com a reverência obsequiosa de muitos de seus membros, se transformou em marca registrada das atuais relações entre o Executivo e o Legislativo. E a grande questão que se coloca é: onde estão as grandes iniciativas? Onde estão as reformas constitucionais tão necessárias ao país? Discutimos serena e abrangentemente a recomposição do Pacto Federativo, reformamos o rito das medidas provisórias, revisamos os royalties do petróleo e do minério, renegociamos as dívidas dos governos estaduais, criamos as melhores alternativas para prover recursos à saúde pública, maior tragédia nacional? Não. E na segurança pública? Hoje mesmo, o Ministério da Justiça anuncia o cancelamento do programa das UPPs, anunciado também com grande alarde no final do ano de 2010, exatamente no momento em que recrudesce a violência em várias regiões do país. A grande verdade é que nesses primeiros meses, onde tudo era possível debater e eventualmente aprovar, até mesmo com a nossa parceria dos membros da oposição, sempre responsáveis para com as questões que sejam de Estado, o que foi feito de fato? Absolutamente nada relevante. O governo perdeu a capacidade de propor, assim como já havia perdido o compromisso com o diálogo democrático. Impõe a estados e municípios, senhora presidente, cada vez mais obrigações, ignorando as dificuldades por que passam e alheio à crise de governabilidade que já assola vários deles. Determina as cortes em áreas vitais ao futuro desse país, como a de pesquisa, ciência e tecnologia, sem qualquer preocupação com o que virá além do prazo do mandato formal. E se formos falar em infraestrutura, senhoras e senhores, mas como nada é tão ruim que não possa ainda, senador Mário Couto, piorar, o crônico imobilismo político transformou-se em inapetência executiva. Vejamos a situação do PAC, tão propalado, propagandeado PAC. Apenas 8% do total de recursos aplicados em 2011, de 204 bilhões, saíram diretamente do orçamento da União. Outros recursos referem-se a investimentos rotineiros feitos por empresas públicas que teriam ocorrido com ou sem PAC. Referem-se a investimentos feitos pela iniciativa privada e pelos cidadãos que recorrem ao financiamento da casa própria. Sim, senhores senadores, até esses financiamentos são contabilizados no PAC. Em 2011, além do PAC ter tido o mais baixo desempenho de sua história, apenas 16 bilhões saíram efetivamente do Tesouro Nacional. 37%, ou 6,9 bilhões do total, referiam-se aos famosos restos a pagar de anos anteriores, sobrando quase nada para obras novas. Em alguns casos, senhoras e senhores, senhor senador Mozarildo, o atraso é monumental. Leio que 19 obras estruturantes do país, com orçamento de 166 bilhões, se afastaram léguas do cronograma desenhado pelo governo e serão entregues com pelo menos 4 anos de atraso. É essa, senhoras e senhores, a propalada eficiência gerencial do governo? Não acredito que possa assim ser compreendida. Projetos que o ex-presidente Lula pretendia e anunciava inaugurar ainda em seu mandato, agora correm risco de não serem mais concluídos sequer no governo Dilma. Isso sem falar na complexa transposição do Rio São Francisco, que viu, senador Aloysio, seu custo passar de 4,6 bilhões para já 8,2 bilhões de reais, apenas por enquanto. Recentemente, um grupo de parlamentares, e aqui o senador Eduardo Azeredo ajudava a chefiar essa delegação, visitou trechos das obras onde a presidência foi aconselhada a não ir. O abandono é regra e outras visitas ocorrerão. Lembro, senhoras e senhores, do simbolismo da ferrovia transnordestina, que tem, a meu ver, a cara desse governo. Com cerca de 1.700 quilômetros de extensão, foi iniciada com pompa e circunstância em 2006 e deveria ter sido finalizada em 2010.
Pois bem, já alcançamos 2012, o custo de 7 bilhões de reais, e o que se construiu até agora não ultrapassou 10% do percurso previsto. E as obras da Copa? Eu não vou aqui cansá-los repetindo as mesmas críticas que fazia há mais de um ano dessa tribuna. Os investimentos em mobilidade urbana engatinham. Se parte das obras nas arenas avançaram, ainda que com alguns problemas, é porque são os governos estaduais que respondem por elas e não o governo federal, como alguns querem ou insistem em fazer parecer. Aliás, a multiplicação dos números parece ser, ao final, a maior realização do atual governo. A ausência de planejamento é, sim, a sua mais visível marca. Orçamentos bilionários servem apenas como piso inicial para dispêndios que acabam de por se mostrar gigantescamente maiores. Nesse caso, inclui-se o inacreditável trem-bala, senadora Luiz, verdadeira obsessão da atual administração, que Vossa Excelência aqui tem observado permanentemente, enquanto derretem estradas federais e as ferrovias são abandonadas à própria sorte em todo o país. Em 2008, ele custaria 20 bilhões de reais e seria licitado em 2009 para circular em 14. Em julho de 2010, o preço já havia subido para 33 bilhões e a inauguração ficara para 2016. O preço final, porém, já não será mais esse. Especula-se que irá custar 53 bilhões de reais. Agora, depois das tentativas do governo em licitá-lo, já não se tem mais datas, prazos ou valores. Anuncia-se que o projeto será divulgado no próximo mês de junho. Com muito menos do que isso, senhores senadores, todo o problema de transporte de massas nos grandes centros brasileiros estaria resolvido. Multiplicam-se números, multiplicam-se promessas, impossíveis a maioria delas de serem cumpridas. Se desanimadores são os resultados verificados dos investimentos na infraestrutura no Brasil, são também igualmente decepcionantes. Em outra ocasião, eu aqui estarei para fazê-la. Senhoras, senhores senadores, peço um pouco mais de paciência à presidente Marta Suplicy, porque eu volto hoje a essa tribuna, senhora presidente, para alertar que estamos avançando para o 10º ano do governo petista, segundo do governo Dilma. E pelo caminho vão ficando as promessas da campanha eleitoral, reduzidas a resultados medíocres, cujos números a contabilidade cruel dos fatos exibe a cada semana. A leitura da entrevista concedida pelo presidente à revista Veja soa tão vazia quanto a realidade das promessas não cumpridas. Nela encontramos contradições insanáveis, como o desejo de reduzir a carga de impostos. Eu pergunto, senhores líderes do governo, e o compromisso assumido publicamente e não cumprido de desonerar as empresas estaduais de saneamento? A proposta está aí, em tramitação na casa, ou melhor do que isso, é engavetada pela maioria do governo. Portanto, conectar mais do mesmo, ou reduzir a ação pública à estreita faixa da redução das taxas de juros. O país não tem projeto, responde estritamente às emergências, institucionalizando o regime do improviso. Acumulamos um sem número de medidas paliativas, quando a hora exige reformas profundas, corajosas, estruturais, capazes de remover os entraves ao desenvolvimento. Lembro aqui, ao final, frase da minha conterrânea jornalista Miriam Leitão, em um recente artigo: o governo distribui favores quando deveria trabalhar para melhorar o ambiente favorável ao crescimento. E cito por último, um grande poeta da minha geração, o Cazuza, que não nos deixava esquecer que o tempo não para. E se nada for feito, e rápido, para desatar os nós políticos e gerenciais que emperram a máquina pública, o Brasil vai perder a maior janela de oportunidades de toda a sua história. A grande verdade, senhoras e para encerrar, senador. Líder Álvaro Dias. A grande verdade, presidente Marta Suplicy, senador Ciro, senador Álvaro, senhoras e senhores, a grande verdade é que este governo envelheceu, e envelheceu rápido demais.